como diz o Mano, a seguir sendo os próximos capítulos. Mas o Já Grêmio... teve muro puxado lá em... isso também não resolve nada. O Grêmio meteu 5-0, o Grêmio diminuiu para 7 pontos, né? O que era, na semana passada, estava todo mundo meio que prevendo. O campeonato pode ter fortes emoções nessas próximas rodadas. Coloca aí... Não, pergunta para um cara isento. Coloca aí quais são os próximos confrontos do Corinthians primeiro. Né? Lembrando o Corinthians que emprestou o Christian, o volante, para o Grêmio até dezembro. Eu não faria isso. O Corinthians pega domingo o Santos lá na Vila, depois pega o Vasco na Arena Corinthians, pega o São Paulo no Morumbi, pega o Cruzeiro lá em Cruzeiro e pega o Coritiba aqui na Arena Corinthians. Desses 5 jogos, Flávio Gomes, quantos pontos você acha que o Corinthians faz? Então vamos lá, acho que o Corinthians perde para o Santos, acho que ganha do Vasco. Acho que empata com o São Paulo. Perde do Cruzeiro. E empata com o Curitiba. Quantos pontos deu isso? 5. 5? Uma vitória e 2 empates. Pera. Falou Perde do Santos, ganha do Vasco. Empata com o São Paulo. 3. 4. Perde do Cruzeiro e ganha do Curitiba. 5 pontos. Não, 5 pontos. Não, ele mais, falou uma gente. vitória. 7. Perde do Cruzeiro. 4-7. 7. Empata, Não, ele falou que ganha só do Vasco, gente. Não, Vasco e Curitiba vitórias e 2 empates. De 15 faz 7. Acho que faz 7 pontos nesses 5 jogos. Nem metade, Flávio? Mas tá bom, 7. Para quantos jogos? Então 15 pontos. 5 vezes 2, 10. Não, tá bom. Opa, a média para ganhar, para ser muito bom, é 2 pontos por jogo, né? Eu tô dando quantos pontos aí pro Corinthians? 7. 5 jogos, tá bom, mas o Grêmio também tem jogos difíceis. Desses 5 jogos, ô meu menino... Eu coloco 7, vamos lá, vocês. O que você acha, levando em 7 conta... pontos ou 10? 7 pontos. Desses 5 jogos, meu menino, quantos pontos você acha que o Corinthians faz? Então, Benja, a gente tem que levar em consideração que o Corinthians ele tem o confronto da Sul-Americana nesse jogo aí entre Santos e Vasco e depois entre Vasco e São Paulo. O Corinthians enfrenta ainda o Racing pela Copa Sul-Americana. E isso pode ser um fator aí positivo ou negativo, dependendo do resultado que acontecer. Se numa dessa pinta uma eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana, pode pressionar o time do Corinthians também para aquele jogo depois contra o time do Cruzeiro. Pode. É complicado. Mano, estende a mão, ele tá falando que você tá com medo. Estende a mão, deixa eu ver se você tá Negativo. tremendo. Nossa, mano. Ó, Nossa, eu Deu uma tremida ali, Você tá balançou. tremendo, mano? imagina, eu tremendo. O Corinthians eu acho que ele ganha do Santos, ele ganha do Vasco, Só uma ele coisa, empata com meu o São senhor, Paulo. Os últimos 10 Santos e Corinthians, me informa aqui o Data Pascoal, na Vila Belmiro, 10. Os últimos 10, é isso, Pascoal? É. O Corinthians ganhou 1 só. O que te leva Você não tem esses números aí, você não está convicto disso. Não, não, Você tá, fala não, pra Aqui, ó, pode pegar, é pesquisa. Tá ali, ó. É pesquisa. Inclusive, Pascoal, eu acho que o Santos, Mas tudo nesse bem, jogo diante você do pode Corinthians... achar que o Santos vai perder, vamos Não, lá. embasado, Flavinho. Não, você acha que talvez empata esse jogo do feeling. Corinthians? Não, Já acho que o falou. Corinthians ele vence o Santos, ele vence o Vasco, ele empata com o São Paulo. 7. Eu acho que ele empata com o Cruzeiro, O e ganha do Cruzeiro, Curitiba. o Cruzeiro, o Corinthians e o Cruzeiro é pós-Copa do Brasil. Já é a decisão da Copa do Brasil. Sim. Então é pós-Copa do Brasil. Não sei como é que o Cruzeiro pode... Sempre chega, ganhando ou perdendo, chega de ressaca. Eu acho que o Corinthians ele faz 11 pontos nesses jogos aí. Eu acho que ele só empata com o São Paulo e com o Cruzeiro. Então Ele ganha do Santos, ganha do Vasco Pelas e ganha do contas do Curitiba. Mano, o Corinthians chega a 61, pelas contas do Flavinho, o Corinthians chega a 57. E eu acho que o Santos ele vai com o time misto contra o Corinthians, Benja, porque o Santos ele joga quarta-feira Será contra o clássico? Barcelona Gente, lá em Guayaquil, cara. Não dá, ficou 13 dias Por isso que eu parado. Espera um falei. pouquinho. Isso Vamos é fazer acha uma ou coisa. você tá Vamos falar uma sugerindo? coisinha. Espera um pouquinho. Vamos conversar aqui, nós Vamos lá. dois. Você ficou 13 dias parado. 13 dias parado. 2 semanas. Sim. Pra poupar jogador no jogo seguinte? Pascoal, qual que é o foco do Santos agora? Ah, Campeonato meu Brasileiro? senhor, pera um pouquinho. Ô, Pascoal, Faz não uma tenta paradinha que eu vou tumultuar. descer. Não tenta tumultuar. Você tá de brincadeira Qual que é o comigo? foco do Santos hoje? É Campeonato Brasileiro ou Copa Libertadores da América? O time vai ficar, mano, na sua conta, quase, são 13 dias até domingo. Mais 4 dias, são 17 dias, sem nenhuma atividade, sem nenhum jogo. Você pôr pra jogar De onde que o senhor tirou isso da cabeça? Pascoal, em inúmeras oportunidades você já acabou dizendo aqui, inclusive quando o Palmeiras foi jogar lá em 18 Barcelona, dias? foi jogar lá em Guayaquil, contra o Barcelona, lá em Barcelona. Foi jogar lá em Barcelona. O Palmeiras quando foi jogar lá na Barcelona, Guayaquil. que não é a boa, que é a Barcelona genérica aqui, que é de Guayaquil, o Palmeiras, Pascoal, você mesmo disse, é uma viagem cansativa. É cansativo. É cansativo. É cansativo ir pra Então Guayaquil. imagina, você coloca lá o time titular contra o Corinthians, tá certo? Criando uma obrigação do Santos vencer o Corinthians, porque se o Santos perde com o time titular esse clássico, Não acontece nada. pesa. Lógico que pesa. Tem que jogar, tem que jogar, Mas, mano. Como é que não vai Pascoal, jogar, se você cara? coloca uma equipe mista, a responsabilidade é toda do Corinthians. Você tira o peso da responsabilidade do Santos. Você fala, vai lá, equipe Ele mista, quer essa tenta ideia. fazer alguma coisa contra o Corinthians. Se a equipe mista vencer o Corinthians, ótimo pro Santos. Sim, Agora,
se você coloca, por exemplo, a equipe titular, Pascoal, você joga um caminhão, Sinto tá um certo? temor. Em cima das costas dos jogadores. Como não? Sinto um Como não? temor. Temor nada, gente. O Grêmio, ele tem uma vantagem ainda, talvez, aí de pegar senhor está induzindo- Mano, você é o cara que O senhor mais induz o defende- Levir. É o cara que mais defende aqui, que jogador tem uma vida boa, Que é mimimi. come bem. Mas, Fica com esse Flavinho, O avião vai de Flavinho, eu acho que o jogador o hotel tem é que bom. atuar, mas eu tô pensando com a cabeça de vocês que defendem. Não, Você tem que pensar com a sua cabeça. Você vai com uma cabeça dos outros, não. Pense com a Vem sua. aqui não botar essa culpa nos outros, não. Não vem não, não vem com a minha, não. Geralmente pensa como vocês. Eles pensam pequeno. Eles acham que o jogador tem que ser poupado. Eles Então acham por que o jogador senhor não tem deu a que jogar. opinião real, que é a sua, não a da gente? Peraí. Você está comentando a nossa opinião? Fala a sua. Eu tô comentando o fato que eu entendo que vai acontecer. Eu não acho que o Santos vai jogar com a equipe 100% titular contra o Corinthians. É claro que sim, 13 Não dias acho. parado, 2 semanas o time tá parado, como é que não vai jogar? Precisa Como é que jogar, vai botar os precisa caras pra esquentar os jogar? Vai poupar. Olha, eu vou dizer um Eu negócio. acho Vai que vai não, poupar vai também. botar Vai todo mundo pra Evidente que vai rodar. poupar, gente. Se tratando do Levir, poupa. Vocês conhecem pouco de bola. Pera só um mas minuto. o Eugênio Se sabe tratando do Levir, poupa. Concentração na Libertadores. Espera só um minuto. Pelo Mano, o Corinthians faz 61. Pelo Flavinho, o Corinthians faz 57. Facincani, quantos pontos desses 5 próximos jogos faz o Corinthians? Vamos lá, pra mim, empata com o Santos, ganha do Vasco, 4, ganha do São Paulo, 7, perde do Cruzeiro e ganha do Coritiba. 10. 10. 10 pontos, o Corinthians faz 60. Agora deixa eu falar, esse Corinthians Cruzeiro quando é que é, Pascoal? Depois da final da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro não vai poupar ninguém. O Cruzeiro já vem completo. 60 pontos para o Facincani, 61 para o meu menino, 57 para o Flavinho. Ô Eugênio, quantos pontos desses 5 jogos faz o Corinthians? Se o Cruzeiro for campeão, ele vai Empata com o Santos, perde pro Vasco, 1 ponto, empata com o São Paulo, 2, ganha do Cruzeiro, que vai estar de ressaca, 5. tendo vencido ou não a Copa do Brasil, chega de ressaca nesse jogo, e ganha do Coritiba. 8. Da última vez que eu fiz essa bola de cristal, que eu falei 15 pontos. Ela trincou. Aí ele perdeu pro Vitória e perdeu pro Agora, Atlético esse Goianiense. negócio do Então é chute. Esse negócio do Cruzeiro estar de ressaca pro bem ou pro mal, eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Porque dependendo do que acontece até o jogo de lá, o Cruzeiro, gente, precisa brigar pela vaga e pela Libertadores. E tem um hein? fator Porque se chamado o- Mano Menezes, Se que é o, um cara Cruzeiro, que... se o Cruzeiro perde a final da Copa Chega do Brasil, de ressaca. o Cruzeiro tem, de qualquer jeito, que brigar no Brasileirão para pegar uma vaga Vai para estar com a Libertadores. cabeça desse tamanho assim, mas perdi pode- a final da Copa do Brasil. A cabeça está desse tamanho, pode ficar desse, ficar fora da Libertadores. Até engatar de novo demora. Olha aqui, É o um Cruzeiro combate. hoje tem 31 pontos. Então vamos lá, o Eugênio deu 58, o Flavinho 57, o Facincani 60, o meu menino 61. Pascoalzito, desses 5, o Corinthians faz quantos pontos? Empata com o Santos, 1, empata com o Vasco, 2, ganha do São Paulo, 5, ganha do Cruzeiro 8. e ganha do Curitiba. Então empatou com o Mano, 61. Vamos ver os próximos... Como assim, Pascoal? Desculpe, meu caro Benjamin Bach. Como Vai assim? borrifar a opinião do Como Pascoal. assim ganha do São Paulo no Morumbi? Você tá louco? Ué, eu falei... Você não usou retrospecto para Não é falar do absurdo Corinthians e nenhum. Santos? Ué, eu falei Pega que o ganha do São retrospecto Paulo no do Corinthians e São Paulo. Mané, ela ficou calada agora. Olha, tá Você te destruindo argumenta aí, ó. agora. O que você fazer falou? o quê? Não entendi o seu argumento. Você usou o retrospecto de Corinthians e Santos na Vila para qualificar a vitória do Santos. É. Você não vai usar o retrospecto Qual de é o Corinthians e São Paulo no retrospecto? Morumbi? Qual é? Ué, Qual é o retrospecto? Puxa aí o retrospecto. Qual é o puxa retrospecto? Eu não sei. Pega aí Corinthians e São Paulo no Morumbi. Data Pascoal disse. Vou puxar, eu vou perguntar, eu já vou saber isso. Mas você afirmou assim tão categoricamente, ganha do São Paulo. É isso, você tá afundando o São Paulo pra série B, é isso? Eu? Ele não. É o que você quer que aconteça. Eu? É o que você sabe, falou aí, eu acabou acho de que o São falar Paulo isso. sai. Eu acho que o São Paulo sai. Ah, sai, do perdendo rebaixamento. no Corinthians em casa, sai. Não, Sai você muito fácil. precisa se definir É. o que você é. Como eu defini? Semana eu já passada, dei minha hoje- opinião não, aqui a semana- respeito disso. Semana passada, você falou assim, pra mim o São Paulo escapa. Obrigado, Aí Benjamin você Bach. fez a sua projeção, pela sua projeção o São Paulo cai. Cai. Não. Acabou de perder o jogo em casa pro Corinthians, imagina Você fez a projeção na Mas pega os sexta-feira? resultados do São Paulo, Não nós deixar vamos ele falar aqui. assim com você, ele falou que você precisa se definir o que você é. Não nesse Me deu a sentido. entender que você é a Não. Ivana da novela. É o quê? É a Ivana. Não sei o que é isso aí. Põe os 5 jogos do Grêmio agora. Vamos ver. Agora vamos ver o que pode acontecer. O Pascoal deu 11, é isso, Pascoal? 11 pontos, que beleza. Quantos Vamos lá. pontos tem o Grêmio vamos lá. no total hoje? Vamos para os confrontos do Grêmio. Facincani! Em Tá Benjamin, dormindo aí. Não, eu tô Grêmio, puxando só o pra retrospecto no Morumbi. O Grêmio hoje com tem 43. Tá bom, vamos lá. Facincani, Vasco e Grêmio, Grêmio. 3 pontos. Grêmio e Chapecoense. Não, o jogo vai ser no São campo Januário, do Vasco, no São Januário, sem torcida, hein, Fascano? Grêmio. Provavelmente com o time reserva do Grêmio.3 pontos. Grêmio. 6.
Bahia e Grêmio. empate. 7. Diz contra quem, senão a gente fica meio... Vamos lá, perdido então. aqui. Vasco e Grêmio dá Grêmio. Grêmio e Chapecoense pra mim, Grêmio. São 6. Bahia e Grêmio, empate. 7. Grêmio e Fluminense, empate. 8. E Grêmio e Cruzeiro, Cruzeiro. 8 pontos. Para você, o Grêmio chega a 51. Que foi? Eu não entendi, mas tudo bem. Eu gosto eu, na minha opinião, Olha só, o tá tudo Cruzeiro, bem. Pra mim, depois de decidir a Copa do Brasil, Tem Corinthians- pode decidir o Campeonato Brasileiro. Entendam Ele o joga com seguinte, Corinthians e entendam com o Grêmio. seguinte, Olha aqui. na minha visão, aí eu vou dar a minha visão para Mas é justificar. Não, claro que não, ao contrário. Para mim o Grêmio, ele passa pelo Botafogo na Libertadores e quando esses jogos ocorrerem, Grêmio Fluminense e Grêmio Cruzeiro estará com a cabeça totalmente focada já na semifinal da competição. ô Flavinho, Vasco e Grêmio. Grêmio. 3. Grêmio e Chapé. Grêmio. 6. Bahia e Grêmio. Grêmio. Pode falar? É a mesma conta que a minha até agora. 9. Grêmio e Flu. Grêmio. 12. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio. 15 pontos. Gabarita? 15 pontos. Pelo Flavinho, o Grêmio faz 58. Chega nesses 5 jogos com 58 pontos. Pela conta do Flavinho, que é a dele, o Corinthians faria 7, o Grêmio assume a liderança. Pelo Flavinho, Mas porque ele é anti. Não, eu tô pelo analisando. Flavinho, Ele tá cego com o pelo anticorintianismo dele. Flavinho, o Grêmio fica um ponto à frente do Corinthians depois desses 5 jogos. O Eugênio Leal, Vasco e Grêmio. Empate. Grêmio e Chapé. Chapecoense. Bahia e Grêmio. Porque o Facincani falou que nos 2 últimos jogos o Grêmio vai estar pensando na semifinal. Só que nos contra o dois Vasco, o Grêmio ele vai estar primeiros no meio das quartas de final. Então ele vai estar aí sim focado em Libertadores. Bahia e Grêmio. Bahia e Grêmio da Grêmio. Peraí, Vasco e Grêmio, você falou o quê? Falei empate. 1, Grêmio e Chapé, você deu Ganha empate. Chapecoense. 2. Bahia, Tem você deu Chapecoense. 1. Bahia e Grêmio, Bahia e Grêmio, Grêmio. 4. Grêmio e Flu, Grêmio. 7. Grêmio, Cruzeiro, empate. 8 pontos. Aí, pelas contas do Eugênio, o Grêmio vai para 51. Como ele tinha feito 60, ele daria 61. Então, o Corinthians... Você corneta a minha conta, do Eugênio que dá a mesma, o senhor não corneta. Mas eu não acabei de cornetar. Senhor, já não. Quer dizer o que você tem que cornetar. Para mim, a visão do Eugênio Leal é igual a tua, míope. Obrigado. Para mim, eu daria um labrador... Você só tá falando isso porque ele reclamou. Antes você não tinha falado nada. Aí você se sentiu pressionado e resolveu me dar um bico na Argumento, canela. argumento dele é Eu zero. daria pro Eugênio Leal um labrador e para você um pastor alemão. Pô, o seu argumento, eu adoro cachorro. Aceito doações. Não, pelo Eugênio e Aceita o pelo Golden Facincani, o Grêmio vai brigar pelo rebaixamento por eles. Claro Mas que vamos Tá lá. maluco? São 8 pontos. Em Não, mas 5 aí na jogos... conta dos dois, o Corinthians ficaria a 3, o Grêmio ficaria a 3 pontos do Corinthians, 61 a 58. Não é isso? Não. Não. Deu 8 pontos. Aqui, 8 pontos. O Grêmio iria pra 51, coitadinho do Grêmio. 51 a Já estaria 60. Na lutando minha pela são parte de 9. baixo da 9 tabela. pontos. É. diferente. 9. Pelo Eugênio, Não, o Grêmio, nas o Grêmio vai minhas brigar contas, com, ó, com o São Paulo. Zé Sim, Felipe. mas é só olhar o desempenho do time reserva do Grêmio no Campeonato Olha lá, Brasileiro. Vasco e Grêmio. É o que ele Pascoal. deve usar em muitos desses o jogos. Eugênio tem razão que nesse jogo do Vasco é muito possível que o Grêmio coloque o time em reserva. Então eu acho que esse jogo empata. 1 ponto. Grêmio e Chapé, Ganha o Grêmio. Mesma coisa. 4. Bahia e Grêmio, É um jogo para empatar, porque também está nesse veneno do jogo da 5. volta já. 5 pontos. Grêmio e Flu, Aí já passou o jogo, né? Já é na passagem de um jogo para outro. Aí ganha o Grêmio. 8. Grêmio e Cruzeiro, Em casa o jogo já está. Se for para já vai para semifinal, se for esse caso. Se aí. quiser esperar até umas 4 horas, Véspera da fica à semifinal. vontade. Se quiser esperar a Dá semifinal. empate desse último jogo. 9 pontos. Então, para você, o Grêmio vai para 52. Quanto você tinha dado o Corinthians? 61. É. Corinthians, Mesma coisa que eu. pela conta, Só um ponto a mais pro Grêmio. pelas contas do Pascoal, o Corinthians é a taça. campeão brasileiro. Não, calma, nos 5 jogos. O campeonato 16 ainda? Tem 16. Esses 5 jogos aí, pode falar. Se mantiver a diferença, para você deu 61 a 52, não tem mais como perder o título. Aí não tem mais. Ô, meu menino, Vasco e Grêmio. Bem, já é bom deixar claro que o Renato Gaúcho ele está priorizando a Libertadores. Ele sempre deixou isso evidente Ele para quem sabe, quiser. não precisa ficar tranquilo, Mas você não precisa fato, lembrar o fato. Grêmio disso Não, o tempo é inteiro. bom lembrar porque dá a impressão que o Grêmio não tem outra E competição. em priorizou também a Copa do Brasil. Pois é. Aliás, para explicar Então- uma coisa interessante, mano, rapidinho, desculpa cortá-lo, é que o Renato foi muito pontual naquilo que ele priorizou na temporada. Os torneios de tiro curto, porque ele tinha um elenco mais enxuto em relação aos rivais.
Então ele enxergou que Copa do Brasil, repetindo a façanha do ano passado, e a Libertadores, que é o grande sonho de consumo da temporada, ele enxergou que os torneios de tiro curto para o Grêmio seriam muito mais viáveis que o brasileiro. Tiro curto, entre então aspas. entenda-se que por isso o Grêmio no brasileiro não tem utilizado essa rotina de ter os times principais. Então vamos lá. O Vasco e Grêmio, você falou quem? Eu acho que o Grêmio vai estar com o time misto, tá na cara. O Grêmio tá focando na Libertadores. Vai empatar esse jogo com o Vasco. 1-1. É 1 ponto. Grêmio e Chapé. O Grêmio vence. Mesmo com o time misto, é mais time que a Chapecoense. 4. Bahia e Grêmio. Esse jogo lá na Bahia, cara, vai ser meio complicado. Vai ser empate pro Grêmio. 5. Empate pro Grêmio? Empate pro Grêmio. Soma um ponto, Pegar o Bahia lá, Pascoal. Não, o empate é pros dois, tá? Não, mas o empate pra é pro cada um. Grêmio. Então Empate são é pro 5 Bahia Liga lá. pra ele. Isso, velhão. Quando empata... Grêmio e Fluminense, é 1 pra cada um. Empate pro Grêmio lá, vamos lá. Agora contra o Fluminense, o Grêmio vence. 8. Possivelmente vai estar com o time, talvez, aí já meio mistão também. Não sei o que vai acontecer Grêmio na Libertadores, Cruzeiro. mas acredito que o Grêmio vença o Fluminense. E Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio vence também. 11 pontos. 11 pontos. Aí 11 tá. pontos. É a quantia de pontos que o Corinthians tem também nesses 5 jogos que eu Dá previ aqui. 54, 61, continua Preserva pra a você vantagem a ainda de mesma 7 vantagem de 7 pontos. Agora, vocês estão me olhando feio por quê? Não tô olhando Tá me feio, não. intimidando? Não, tô Passa à olhando. Não vontade, posso olhar pra você? Não, desse jeito não. Eu tô olhando, tô jeito aguardando o que você vai falar. Desse jeito não. Você não Então, tem roupa, eu você Eu não queria tem roupa perguntar pra pra essa você. festa, não. Quantos pontos faz pra você? O Micheletti não quer que eu opine. Eu queria opinar, ele falou, não dê o seu prognóstico. Então, não posso, infelizmente, não posso. Eu só acho uma coisa. você deveria ter Nos personalidade. jogos do Grêmio, eu tô mais com o Flavinho ali. Eu não acho que o Grêmio vai... Peraí, o Flamengo falou que o Grêmio vence a 5. Sim, não acho que é a 5, mas eu acho que eu tô mais próximo do Flavinho. Eu não acho que o Grêmio vai... Vacilar. Não acho, não. Não Veja, acho, o não. time reserva do Grêmio, quando solicitado, ele deixou a desejar, E o cara. titular do Corinthians está deixando. Olha aqui. Não, o papo é Grêmio. Agora, Eugênio... Mas não, o time que... Mas o Santos e o Palmeiras, você descarta? Então o senhor tem a personalidade porque o recado está na tela. Pode Santos opinar, e bem. Palmeiras? Pode opinar, Benja. Ah, então o Benja pode? Então Pode. vamos lá, põe os jogos do Corinthians aí. Assinado de produção. Né? Eles tinham falado... Vai no Grêmio, já tá o Grêmio, vai no Grêmio, vai. Não, O senhor primeiro- joga na conta da produção, Então, você tá mas eu fugindo sei. aqui, né? Não, ele falou Viu, assim viu? pra mim, não opina. Não. Pra mim jogar Isso é fora. mentira. O senhor põe na conta da produção, mas a produção nunca te vetou a nada. Olha aqui, O senhor que precisa assumir o papel, vai lá, vota aí. Isso não tem põe os jogos do Corinthians, Não. produção. Vai lá, Benja. Tira eu. Vai, Benja, vai direto. Não, você que tá Santos falando. e Corinthians. Ah. O Corinthians ganha. Senão não 3. enxerga, entendeu? Corinthians e Vasco. Corinthians ganha. 6. São Paulo e Corinthians. O Corinthians ganha. 9. Cruzeiro e Corinthians. Vai dar empate. 10. 10. Corinthians e Curitiba, o Corinthians ganha. 13. 13 pontos, soma aí. 13? Dá 63. Traga a taça já. Meus pontos só pode 3 pro Vitória ou não? Posso Só 3 aumentar? pro Vitória. Não, segundo o Sormani pode 6, né? Confronto direto, os cambal de Vamos Madureira. pro Grêmio. Vamos lá. Cadê Tira Grêmio? eu. Isso é o Grêmio. Vamos lá. Vasco e Grêmio. O Grêmio ganha. 3. Grêmio e Chapecoense. Grêmio ganha. 6. Grêmio e Bahia. O Grêmio ganha. 9. O Grêmio e Fluminense. O Grêmio ganha. 12. Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhar. 15. Ué, você não jogou o Flavinho? Foi praticamente igual ao meu. 12. Parou em Foi 2. praticamente igual ao Ele falou meu. que o time perde. Eu acho que... A último perde? Eu vou te perde. falar por quê. Porque Vai para as quartas de final, já vai para a semifinal da Libertadores, é isso? entendeu? Passa Aí, pelo Botafogo. por exemplo, o meu Olha, prognóstico, eu vou contar uma coisa. prognóstico foi, Vou falar falei, nada. pô, se o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, eu não vou nesse papo de ressaca. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que se matar para pegar uma vaga pela Copa do Tanto Brasil. com o Corinthians como contra o Grêmio. Só que contra o Corinthians é diferente, é antecipado, é muito próximo da final. Não, olha. É muito próximo do jogo da final. É um jogo depois. Então, aí o Grêmio para mim faz 12. Não é? 12. Né? O Com mesmo- 43, o Grêmio vai para 55. Contra 63, praticamente, a minha conta é praticamente igual a do Mano. A do Mano mantém a diferença, a minha aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Então, mas eu acho que o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Grêmio, os dois não vão ter esse aproveitamento aí que O você Mano tá falou. falando, toda vez que o Mano vai falar, você faz questão, é só com ele, é pessoal. É, e toda hora que eu tô Porque falando, ele vai fez uma lá. Quando vai brincadeira. falar, você lima ele. Porque ele, Por no isso que ele não começo do gosta de você, programa, cara. ele gosta de mim. É o que Lógico ele que eu fala. gosto, lógico que eu gosto. Mas eu acho, Benja, que dificilmente o Corinthians ele vai ter esse aproveitamento que você expôs na sua pontuação e o Grêmio também. O Grêmio, principalmente pelo fato de estar jogando várias partidas com o time misto. O time misto do Grêmio, quando ele foi solicitado, ele não foi bem, cara. Escuta, mas vocês não acham, sinceramente, que depois dessa goleada
da aproximação, da queda de rendimento do Corinthians, não tá na cara que o Grêmio vai mudar um pouquinho o approach dele? Não sei se vocês entendem. Nossa Senhora! Não sei como é que vocês falam isso em Não, português. o approach na quadra de tênis. Não sei como é que vocês falam isso em português, na língua de vocês. Não vai mudar um pouquinho Falou norte-americano na mesa. Yankee. Pelo approach. britânico. Se eu for Mani, você também está um approach- hipócrita do cara. Quem faz approach é o Tá Pete legal, Sampras, o Federer na quadra. Eu sou a favor de Só não pra- fazer vaquinha, de acabar o programa. Tirar com o Pega ele tijolo. ali. Tirar com o caco de telha. Mas Cara, não tá pode. fazendo o maior sucesso. Não queria falar, Não não queria falar tá. nada, porque tá fazendo sucesso. Tô falando sério.